Cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos, estou muito contente de poder estar entrando no seu lar, ainda mais com esse problema que nós estamos tendo neste mundo hoje, um problema global, um novo coronavírus, o Covid-19. Então quero aqui com os irmãos e com você que está me ouvindo, a gente tratar do novo trimestre da escola dominical, que se inicia amanhã, próximo domingo, dia 5/4/2020, que trata a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. Será a nossa primeira aula inaugural, lição de número 1, e devido aos acontecimentos que está acontecendo, que está permeando aí os nossos dias, nós estamos fazendo este vídeo, gravando esta aula, para que você que comprou a lição, para você que tem a lição, não se sinta prejudicado. Eu sou ali da Assembleia de Deus, de Jundiaí, Vianello, Assembleia de Deus ligada ao Ministério do Belém, participante aí do setor 3 da congregação da Vila Esperança. Pela misericórdia de Deus, estamos ali exercendo a superintendência da escola. E estava aí na minha responsabilidade de estar trazendo para vocês aí a aula de número 1. E não desapontando vocês, estou aí fazendo este vídeo mostrando aí a lição de número 1, apresentando elas. Lição de número 1, que é a carta aos Efésios. Esse é o título da lição, né? Carta aos Efésios, saudações aos destinatários. O nosso textuário se encontra em Efésios capítulo 1 e o versículo 2, que diz aí da seguinte maneira, Efésios capítulo 1, versículo 2: A vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. A nossa verdade prática, a Epístola aos Efésios, revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Nossa leitura bíblica em classe se encontra Efésios, capítulo 1, do versículo 1 e o versículo 2, e depois Atos, capítulo 19, do 1 ao 7, a partir do versículo 1. Isso é a nossa leitura bíblica em classe. Nossa lição aí traz o conteúdo do primeiro tópico, autoria e data, tendo dentro do primeiro tópico os subtópicos, e dentro desses subtópicos nós temos o primeiro, a autoria, quem escreveu a carta. 2, o subtópico 2, a assinatura apostólica. No subtópico 3, uma epístola da prisão. E no subtópico 4, a data. Então nós vemos aí em relação ao primeiro tópico, né, uma síntese geral falando a respeito disso. Nos traz aí o sinopse do tópico 1. O apóstolo Paulo é autor da carta aos Efésios. E a sua data e autoria se dá por volta aí dos anos 61, 62 depois de Cristo, durante a prisão em Roma. Ainda falando em conteúdo da lição, no tópico 2, que nos traz por título destinatários, nós temos aí o primeiro subtópico, a cidade de Éfeso. No segundo subtópico, a religiosidade em Éfeso. No terceiro subtópico, a igreja de Éfeso. E no quarto subtópico, a saudação epistolar. Em relação ao tópico 2, do conteúdo aí da nossa lição, nós vemos aí a sinopse do tópico 2, que diz assim: a epístola é considerada uma carta circular dirigida às igrejas da Ásia, a começar pela cidade de Éfeso, o centro político e comercial da época,
Isso aí é um conteúdo aí que nós veremos no tópico 2. Também aí dentro do conteúdo da lição nós temos o terceiro tópico, propósito e mensagem. No primeiro subtópico do tópico 3 nós temos o propósito. E no segundo subtópico aí nós temos a mensagem, onde traz aí todo esse conteúdo do propósito e a mensagem da carta que nos está descrita aí no tópico 3. Dentro disso daí nós temos também uma sinopse do tópico 3, que nos traz aí a abordagem da carta, gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o seu corpo. Isso é o que nós veremos aí na nossa lição. A nossa lição aí se inicia em mais um trimestre, e nós temos a característica aí do nosso pastor comentarista, né? O pastor Douglas Batista, que ele é presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB, da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Ele é líder da Assembleia de Deus, Missão do Distrito Federal, doutor em Teologia, licenciado em Filosofia, e que o Senhor nos ilumine e nos dê graça para que nós, assim que possamos estar passando para os irmãos todo esse conteúdo da lição, e que nós venhamos a aprender. E de Deus, só pode vir de Deus aí essa sabedoria de ministrar a todos vocês. Porque o homem, por si só, ele não sabe, não compreende. Mas para nós, como diz o apóstolo Paulo aos Romanos, que esperamos em Deus, é sabedoria pura, né, que vem de Deus aos nossos corações. Então a introdução aí da nossa lição, segundo o comentarista, é que nesse trimestre estaremos estudando aí a carta aos Efésios, que nos irá trazer doutrinas e orientações pastorais para a vida prática de todos nós, dentre a qual a epístola aos Efésios, que é escrita pelo apóstolo Paulo, é denominada por muitos estudiosos, muitos que estudam a Bíblia, a coroa dos escritos de Paulo e também a rainha das epístolas. Através disso, falamos que o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio do Senhor Jesus Cristo. Assim abordaremos ao decorrer dessa lição os aspectos aí introdutórios e as principais abordagens doutrinárias dessa epístola. Que o Senhor nos dê graça e nos faça entender. E também a vocês que estão me ouvindo, que estão me escutando, que o conteúdo dessa carta nos faça levar uma adoração e um aperfeiçoamento aí para a nossa vida cristã diária, né, para todos os momentos, todos os dias, né? Então esta lição traz para nós como ponto central, em Efésios, Jesus é a cabeça, a igreja é o seu corpo. Esse é o ponto central aí que o comentarista nos traz em relação a esse estudo que iremos usar de norte para nós chegarmos a algum lugar. Nós devemos entender que quando lemos Efésios, Jesus Cristo é a cabeça e a igreja é o seu corpo. Então, a partir daí, toda a lição, ela é seguida de alguns objetivos e nós iremos caminhar pelos objetivos. Não ficar só falando aqui, falando ali, mas a lição ela traz alguns objetivos e vamos caminhar por eles, né? Então, o objetivo geral da lição é mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Esse é o propósito geral, né? O objetivo geral da lição, mostrar o propósito divino na epístola aos Efésios. Objetivos específicos, nós temos 3 objetivos específicos a saber. Primeiro, apresentar a autoria e a data da epístola. Esse é o primeiro objetivo. Precisamos conseguir passar para os irmãos, apresentando aos irmãos
a autoria e a data que foi escrita a epístola. No segundo objetivo específico, identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios. Nós temos que, ao final dessa aula, saber identificar para quem foi dirigida a carta aos Efésios, a epístola aos Efésios. E o terceiro objetivo específico é explicar o propósito da escrita e a mensagem contida nessa epístola. Se nós conseguirmos, ao final desta aula, explicar o propósito da escrita e a mensagem que é contida aqui dentro da epístola aos Efésios, ou carta, estaremos muito satisfeitos e sabemos que o que nós passamos para os irmãos não foi perdido. Primeiro, ele vem falar da autoria e da data. Estou abrindo aqui, a Bíblia no tablet para que seja mais rápido para os irmãos. Então, qual é a autoria? O autor inicia falando da carta, declarando a sua identidade. Então, na própria lição que nos mostra no nosso texto bíblico, Efésios 1:1, que diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. Então ele já inicia falando quem é que está escrevendo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis de Cristo Jesus. Então o apóstolo aí, ele já se declarando na leitura da Bíblia, nessa própria carta ao escrever, que é o primeiro tópico, autoria e data. E se a gente for ver, nós vemos que é o primeiro objetivo específico. Quem que nós vamos apresentar sendo o autor dessa epístola e qual é a data? Então a autoria aqui nós já vemos que é o próprio apóstolo, na qual ele já nota e diz que ele é o autor dessa epístola. Então nós vemos a autoria, ele se chamava, ao ler a Bíblia compreendemos que ele se chamava Saulo, o nome hebraico aí que ele possuía, e também aí conhecido como Paulo. Lá, se a gente lermos em Atos 13 e o versículo 9, Atos 13 e 9, todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. Então, observamos que era Saulo, o mesmo que se chama Paulo, que nós vemos em hebraico é Saulo, significa aí, o comentarista nos traz o significado como solicitado, provavelmente uma homenagem aí a Saul, que foi o primeiro rei de Israel, que pertencia, ou seja, o apóstolo Paulo era o mesmo da tribo aí do rei Saul de Israel. E agora aí o nome Paulo, ele se declarando, na qual nos traz aí que é o nome romano, no 22 de Atos, e o versículo 25. E quando estavam atando com correias, disse Paulo ao centurião que ali estava: é-vos lícito açoitar um romano sem ser condenado? Nós vemos aí esse caso em que Paulo estava sendo castigado, e ele se declara aí uma cidadania também romana, Então, e tudo indicando aí que Paulo era um nome romano. Também aqui mostrando como pequeno. E mais para frente a gente vai entender. Ainda se falando da gente trabalhar o primeiro objetivo, que a autoria e data, o autor sabemos, é Paulo, Saulo em hebraico. E nós vemos aqui Paulo como romano.
A assinatura apostólica, no segundo subtópico da lição, nos traz que toda a carta que o apóstolo fazia, dentro dessas 13 cartas que ele escreveu, o apóstolo identifica ela. Todas as 13 que nós temos no Novo Testamento, o apóstolo aí que escreveu as 13, ele identifica e ele mostra, né? Eu, Paulo, nunca se identifica como Saulo. Eu, que estou aqui falando com vocês, considero que para a fidelidade do encontro que ele teve com o Senhor Jesus, ele considera que Paulo seria melhor, né? Mais propício ao anunciar aí as boas novas para o mundo. Romanos 11:13. Nós vemos aqui: porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério. Então, nós vemos aí que ele achava propício, como cidadão romano, usar o nome romano. Mas também eu, Carlos, que é quem vos falo, depois do encontro a qual ele teve com o Senhor no caminho de Damasco, que o Senhor o chama de Paulo, então isso ele mostra, ele nos traz a fidelidade que o Senhor teve para com ele, exercitando aí esse chamado para a vida dele, né? Dentro ainda do subtópico 2, nós vemos aí a assinatura apostólica, né? Em todas elas, ele nunca esquece aí de reivindicar a sua autoridade. Então ele enfatiza, desde Efésios 1:1, pela vontade de Deus. Não foi pelo homem, porque existia muito, você não faz parte, você veio depois. Então ele enfatiza, não foi o homem, foi pela vontade de Deus. Efésios 1:1. Também em Gálatas 1:1 ele diz: não fui escolhido por homens. Então aí é a enfatização do apóstolo em relação ao chamado dele. Também ainda dentro do objetivo primeiro da data da epístola, dentro do tópico 1, autoria e data, o terceiro subtópico traz uma epístola da prisão. Por que o comentarista deu esse subtítulo, né, esse subtópico? Nós vemos que existe um motivo, porque a epístola foi escrita no período em que o apóstolo estava preso em Roma. Então ele se identifica, quando nós lemos Efésios capítulo 3, versículo 1, ele fala assim: o prisioneiro de Jesus Cristo. Em Efésios 4:1 ele também fala: o preso do Senhor. E também no capítulo 6:20 ele fala: o embaixador em cadeias. Isso indica que era uma carta sendo enviada aí do cárcere para aquela comunidade lá em Éfeso, né? Então por essa razão ele integra aí, Efésios, ele é uma carta que integra o rol das epístolas da prisão, aonde se encontrava o apóstolo redigindo, entre elas, além de Efésios, está aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, considerada aí as epístolas da prisão. A data no quarto subtópico do tópico 1, de autoria e data, a data nós vemos em Atos, temos aí escrito 3 viagens, que nós possamos com certeza afirmar, 3 viagens missionárias, onde Paulo implantou igrejas nessa região, toda aquela região do Mediterrâneo. Nós vemos aí o apóstolo Paulo trabalhando, evangelizando, implantando igrejas, e nós sabemos aí que ele esteve por 2 anos em prisão domiciliar, em Atos 28 e 30. Esse a gente não vamos se ater para ler, mas você que está me acompanhando tem toda a liberdade aí de estar lendo, né? Atos capítulo 28 e 30 fala aí sobre esta prisão. Por volta mais ou menos de 2 anos ele estava ali, e foi esse período em que ele escreveu as cartas. Isso aí se deu por volta do ano de 60 a 62 aí depois de Cristo, né?
partir dessa premissa, a data provável da redação da epístola que nos dá a entender isso daí, ó, 61, 62, onde Tíquico, né, os temos aí como o portador. Você perguntou, mas ele escreveu, estava preso, mesmo sendo prisão domiciliar, como é que ele chegou essa carta aos seus destinatários? Então, a Bíblia mostra que Tíquico estava sempre ao lado dele nesse período, e nós tratamos ele aí, através do capítulo 6 e 21, como o portador desta epístola, né? A nossa lição, nós vamos ver aí um esboço da epístola aos Efésios. Vou tentar passar para os irmãos depois no vídeo. Os irmãos vão ver dividido em duas partes. A primeira parte da epístola aos Efésios traz aqui gloriosas declarações teológicas a respeito da redenção, do capítulo 1 ao 3. Do capítulo 4 ao 6, instruções práticas para a igreja e para os crentes. Dentro, a parte 1 começa com a saudação, depois vem a preeminência de Cristo na redenção, ou seja, o Senhor sendo aí louvado e mostrando a sua excelência aí na redenção do crente. A oração apostólica vem logo após, para o esclarecimento espiritual dos cristãos, o resultado da redenção em Cristo, do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 13 e 13. E para finalizar a primeira parte, a oração apostólica pelo esclarecimento espiritual dos crentes, que é do capítulo 13 e 14 até o versículo 21. Na segunda parte, a partir do capítulo 4, nós temos implementando o propósito de Deus. Depois, ainda no mesmo capítulo, traz reproduzindo a vida de Cristo nos crentes. Isso vai até o capítulo 5, versículo 21, e depois aplicando a autoridade de Cristo nos relacionamentos do lar, do capítulo 5 e 22 até o capítulo 6, até o versículo 9. Do versículo 10 do capítulo 6 até o 20 é estar capacitado e equipado para a batalha espiritual. E do 6, desde o versículo 21 ao 24, nós vemos a conclusão do apóstolo Paulo, né, nessa carta. Baseado nisso, nós já entramos agora no segundo objetivo específico, que é identificar para quem foi dirigida. Então nós vimos até agora a autoria e data, e agora vamos identificar para quem foi dirigida a epístola aos Efésios, ou a carta aos Efésios. Então nós temos aí no segundo tópico os destinatários, e o primeiro subtópico aí do tópico 2, a cidade de Éfeso. Então a cidade de Éfeso ela foi fundada por volta de 1050 a.C. Tornou-se um centro político, um centro comercial, religioso da Ásia Menor, atual hoje no país da Turquia. Então onde está a Turquia ali na Ásia Menor, nós vemos aí que ali se compreendia a cidade de Éfeso, né, beirando ali ao mar Mediterrâneo, né, o mar Egeu ali, e era uma cidade litorânea, então tinha um porto ali, né, então era uma cidade bastante política, bastante comercial. A rua principal da cidade era pavimentada de mármore, tinha colunas trabalhadas em ambos os lados, onde passava o pessoal para o comércio, para mostrar a grandiosidade da cidade, e era considerado uma metrópole, tinha cerca de 500 mil habitantes. Aí. Hoje, se nós vamos ver aí, em relação a Jundiaí, está páreo a páreo aí pelo tamanho da cidade, né? Pela quantidade de pessoas. Mas esse que a gente falou e fez uma comparação mais para que nós conseguimos enxergar aí a grandeza aí da cidade de Éfeso. Também dentro da cidade de Éfeso tinha o maior anfiteatro do mundo, tinha capacidade para 25 mil espectadores, né? Então, para ver o absurdo de tamanho de monstruosidade. Tinha ali também um estádio com pistas de corrida, tinha a arena, onde tinha lutas entre animais selvagens, como homens também e animais.
Então aí a cidade era uma cidade bastante movimentada, né? A cidade abrigava, nessa cidade de Éfeso tinha aí o templo considerado o templo da deusa Diana, a deusa da fertilidade, que era o templo de Ártemis. E se a gente for começar a ver a história antiga, ela chegou até a ser considerada uma das 7 maravilhas do mundo, né? Então era todo construído de mármore. Então todos os turistas que passavam ali queriam ver esse templo grandioso. Então existia aí uma economia bastante grande, e foi ali onde que era a maior renda aí do povo da cidade. Então tinha nichos de prata no templo, moradores ficavam alarmados. Por isso que quando o apóstolo Paulo chega lá em Atos 19, do versículo 27 ao 29, eles ficam alarmados com aquela pregação do apóstolo Paulo, que era contra toda aquela idolatria, sobre tudo que estava acontecendo naquele local, né? Então eles ficaram abismados, né? Mas aí ainda, avançando um pouco mais para frente, no terceiro subtópico, como era a igreja de Éfeso? Paulo evangelizou na cidade, nos arredores, por 3 anos. Em Atos 20, 31 fala a respeito disso. Atos capítulo 20, 31, quando ele chegou, encontrou aí 12 discípulos, que nós lemos aí, ele chegou, encontrou os discípulos, e que já tinha ouvido falar de João, tinha se batizado na água por João, no mesmo batismo de João, na qual nós vemos o apóstolo oferecendo a eles o batismo com o Espírito Santo. Então ele chegou, já encontrou 12 discípulos, nos quais batizou nas águas, concedeu aí a eles a oportunidade de conhecer, e conduziu eles para que estivessem recebendo aí o batismo com o Espírito Santo. Atos 19, do 5 ao 7 é a nossa leitura bíblica em classe, fala a respeito disso, né? Então o apóstolo Paulo, ainda na igreja em Éfeso, ele evangelizou os judeus nas sinagogas, 3 anos evangelizando. Alguns judeus aí chegaram a resistir: eu não quero essas boas novas, eu não quero esse evangelho. Então o apóstolo Paulo se virou aí para os gentios e começou aí levar a palavra de Deus em relação aí ao povo, né? Ao povo que não era considerado o povo da promessa. Então ele se virou para os gentios, onde foi pregando em um salão alugado na escola de Tirano. Em Atos 19, 9 podemos ver isso. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente também, né? Foi usado em outros lugares, mas em Éfeso ele também foi usado, porque a igreja crescia, e até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar. Que bênção maravilhosa, né? Então expulsavam os demônios a roupa, os que pertenciam, as coisas que pertenciam ao apóstolo Paulo. Nós vemos lá em Atos 19, 12 a respeito disso. Então Deus usava ele grandiosamente para pregar o evangelho, e quem acreditava, o poder da fé de acreditar naquelas palavras poderosas que o apóstolo Paulo pregava, ele chegava em casa e passava o lenço nos doentes, passava naqueles que estavam aleijados, e até na expulsão dos demônios acontecia aí o milagre da fé do evangelho, né? Aquele milagre que nós acreditamos. Então grandes líderes foram considerados aí os que passaram e pastorearam aquela igreja. Um deles foi Apolo, que ministrou ali, que foi instruído por Priscila e Áquila, na qual aí o apóstolo Paulo em Roma os encontrou com ele. Em Atos 18, do 24 ao 28 fala a respeito disso, né? Então Timóteo também foi designado pelo apóstolo Paulo para pastorear a cidade. Nós vemos lá em 1 Timóteo 1:3. E segundo aí o grande pai da igreja, Irineu, né, um bispo grego aí, ele também, nos escritos deles, nós vemos ele anotando lá que João também era pastor, liderava a igreja em Éfeso, né? Então, tudo isso daí que nós vimos aí é algumas características da igreja de Éfeso, né? Ainda dentro do tópico 2, para quem foi dirigido? Vimos a igreja, e agora um subtópico, né, do tópico 2, dos destinatários,
a saudação epistolar. A saudação mais breve dentro de todos os escritos de Paulo, ele dirige aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Efésios 1:1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser propriedade exclusiva de Deus, como diz em 1 Pedro 2:9. Paulo cumprimenta com as palavras graça e paz. Quando nós vemos lá no nosso texto, ele diz lá, a vós graça e paz. Está dentro da nossa leitura bíblica em paz. Então é uma expressão que lembra esse favor gratuito. Porque o homem tinha como merecer? Não tinha. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Ele falou, não é aos judeus e não é aos gentios. Mas ele se dirige a todos que foram separados e consagrados. Ou seja, todos aqueles que entendem ou entenderam na época que Jesus Cristo veio e morreu por eles. Ainda quanto a esses destinatários, a maioria dos intérpretes considera que a epístola era uma carta circular destinada aos cristãos de maioria gentílica das muitas igrejas da Ásia, proveniente de Éfeso, a metrópole mais importante daquela região. Então seria aquela carta que precisa ser circulada para que o povo consiga entender o querer do Senhor. E é assim que ele faz até hoje, né? Ele usa homens de Deus como comentarista da lição, como o nosso pastor, na qual aqueles que são incumbidos de trazer a vontade do Senhor para nossas vidas. Então, a partir daí nós vimos aí um segundo objetivo específico, que era identificar para quem foi dirigida, a todos os santos. Dentro disso daqui, nós, além de começarmos a entrar agora do objetivo terceiro, que diz explicar o propósito das escritas e a mensagem contida na epístola, e que é o nosso terceiro tópico. Qual que é o propósito e a mensagem? Então, qual é o propósito? O primeiro subtópico. A epístola não apresenta abordar temas de problema específico. Algumas cartas, o apóstolo Paulo, ele parece que está mexendo na ferida. Está mexendo ali onde ele acha que tem um erro e que é necessário algo de Deus para que seja transformado, que seja mudado. Mas essa epístola, essa carta, ela não parece, estou tratando desse problema. Mas nós vemos aí que ele dá ênfase em alguns capítulos iniciais, algumas soluções de possíveis questões. Nós vemos que a igreja não é perfeita. Até o dia em que Cristo vier buscar a noiva dele, será perfeita lá no céu, porque todos seremos transformados. Mas até então, toda a igreja ela passa por esse processo. Vai existir um pontinho aqui, um pontinho ali, mas o Senhor que nos guarde, nos dê graça e ajude ao pastor da igreja, para que ele consiga transmitir à igreja a doutrina e para que o povo venha conhecer aí qual é a perfeita e boa vontade de Deus. Dentro ali do Éfeso, voltando aqui, né, da cidade do Éfeso, nós vemos aí dentro do propósito, como exemplo, havia novos convertidos, nós vemos ao decorrer da carta, e que vinha eles do mundo helênico, né, aqueles dispersos, suas práticas de estar lá fora, estar conhecendo outras maneiras. Então trazia as religiões, traziam mistérios, magias, feitiçarias. Então, mas agora como santos reunidos ali na igreja de Éfeso, então o apóstolo começa a mostrar aí aqueles crentes em Cristo que Deus está no controle de todas as coisas. Não adianta você querer fazer isso, não adianta por sua força você tentar. Deus controla todas as coisas. Nós vemos isso aí, a carta como propósito, mostrando essa soberania de Deus. Também percebe-se uma outra ênfase dentro dessa carta, que o passado daqueles cristãos era marcado. Antigamente era o que? Vivia na imoralidade, na bebedeira, mas o que ele está trazendo agora não existe mais o passado.
agora somos salvos pela graça, deveria adotar um novo modo de vida. Vocês agora adotem um novo modo de vida, porque agora o novo modo de vida é aquele baseado no que Cristo tem para nós, pelas boas novas. E nós vemos lá no capítulo 2 da carta aos Efésios, do versículo 1 ao versículo 10, né? Depois, com mais calma, os irmãos vão ler aí a carta, tente se habituar, porque nesse trimestre nós estaremos aí trabalhando a esse respeito, trazendo sobre a igreja eleita, aquela igreja que Jesus comprou com o sangue dele, o que ele precisa para nós. E nós estamos trazendo e mostrando o exemplo da igreja que estava ali na cidade de Éfeso. Também, como o propósito da carta, é destacada a preocupação com a unidade, com a paz entre os judeus e os gentios cristãos, abordando o plano de redenção. O plano é para todos. Nós temos hoje ouvido falar o povo da promessa, o povo escolhido. Irmãos, tenha em mente, nós somos feitos herdeiros com Cristo. Fala que nós somos co-herdeiros, Deus é nosso Pai, então nós também fazemos parte da promessa. E para o judeu era só eles. Então o apóstolo Paulo ali está trabalhando, a redenção é para todos, Jesus morreu para todos, tanto para o judeu como o grego, como o gentil. E existia eu achar que eu, por ser judeu, naquela época eu seria o melhor, eu seria o filhinho do papai. O apóstolo Paulo trabalha esse aspecto aí. Então, sobre esse aspecto, podemos considerar que a intenção era o quê? Atender a todas as necessidades da igreja, por uma perspectiva pastoral. Pela perspectiva pastoral não existe o queridinho. Deus é Deus para todos. Deus considera todos, né? Então a carta é apontada pelos estudiosos, e nos dá a entender também, a partir do momento que nós estamos lendo, que é um tratado teológico sobre o que? A igreja, o corpo de Cristo. Esse é o propósito aí que nós temos da carta dos Efésios, né? Dentro do propósito do terceiro tópico, né, o propósito da mensagem, sobre o objetivo específico, é explicar o propósito e a escrita da mensagem. No subtópico 2 do terceiro tópico, que diz a mensagem, então a mensagem aos Efésios, ela gira em torno de duas temáticas a seguir que nós possamos identificar aqui. A primeira temática, Jesus Cristo, a cabeça. E depois o segundo tópico, a igreja, o corpo, né? Dentro disso aí nós temos algum texto bíblico, esse nós vamos ler lá, né? Esse tópico, Efésios 1 e 22, que diz assim: e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Existe também aí o 4 e 15, o 5 e 23, mas nós não vamos ler, né? O irmão lê depois em casa. A igreja, do 1 e 23, como é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí está falando a respeito da igreja. Então assim nós podemos classificar os desdobramentos desses assuntos, colocando em alguns eixos temáticos, ou seja, aqueles que são separados sistematicamente, né, para que nós possamos entender pelos temas. O primeiro tema que a lição nos traz, que o comentarista foi bastante feliz em nos trazer, e eu quero trazer aqui com os irmãos, a consumação do plano de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Então aí a consumação do plano de Deus, eterno de Deus, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é do 1 de Efésios até o versículo do 3 ao versículo 5. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor.
e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então esse é a consumação do plano eterno de Deus, na qual, quando o homem caiu lá no Jardim do Éden, o Senhor já tinha um plano traçado para a redenção desse homem, para a consumação dos tempos do fim que ainda iremos chegar. Em algum eixo temático também, do 1, nós vemos agora o 2, que é a atuação do Espírito Santo como penhor da salvação, que está ainda no capítulo 1, no versículo 13 e o versículo 14. Em quem também vos estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o Evangelho, da vossa salvação, e tendo nele também crido, fosse selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então é a atuação do Espírito Santo como penhor. Então quando o apóstolo Paulo chega ali e pergunta se os 12 discípulos já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, nós vemos que não, e o apóstolo Paulo faz com que isso aconteça e depois ele explica na sua carta. Também como eixo temático nós temos aí o 3, a reconciliação dos povos por intermédio de Cristo, que se encontra aí no capítulo 2 e o versículo 16, que diz assim: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então a reconciliação de todos os povos veio através da cruz, da morte, do plano do Senhor já traçado e agora realizado pelo Senhor Jesus Cristo e consumado essa obra salvífica na cruz do Calvário. Nós temos também dentro desse eixo temático, do subtópico 2, o quarto. Dentro desse quarto nós vemos aí do quarto eixo temático a revelação do ministério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo. Isso no capítulo 3 e no versículo 5, na qual diz assim, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas. Então, Deus ele se faz conhecer, se revela através do Espírito Santo, para que nós possamos conhecer essa vontade do Senhor. E o quinto e último eixo teológico, temático, que nós destacamos aqui, é um novo estilo de vida, baseado em unidade, na comunhão com o Espírito Santo, na frutificação, na adoração e na intercessão do Espírito. Nós vemos lá o capítulo 4, o versículo 3 e depois o versículo 30. O 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E o 30: e não entristeçai o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então ele trabalha nesse eixo, no quinto eixo, mostrando a unidade do corpo através do Espírito Santo. Também temos aí no capítulo 5, no versículo 9, no versículo 18, no versículo 19, capítulo 6, no versículo 18. Isso daí a gente pode ler aí, para não tomar muito tempo aí, os irmãos lerem depois aí, já que estão todos em casa, Então os novos relacionamentos também conjugais entram aí nessa luta com o diabo. Do 5 e 21 até os 6 e 20 o apóstolo Paulo trabalha isso, dentro dessa temática, que podemos separar aí essas situações, da mensagem aí do livro de Éfeso, aos Efésios, Então, dentro aí dessa mensagem, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã. Tem doutrina? Tem, mas a fé e a prática para se aplicar essa doutrina. Ou seja, tudo quanto Deus fez e o que Ele espera que a igreja faça, está dentro da mensagem do livro
que o apóstolo Paulo, da carta que o apóstolo Paulo escreve aos Efésios. Dentro disso daí, eu espero que os irmãos tenham entendido. Estamos indo para a nossa conclusão, para não se tornar muito enfadonho nas nossas palavras. Também dentro da conclusão, vemos que a epístola revela um elaborado resumo das salvações e suas implicações para a vida cristã. Então, dentro dela, o conteúdo recorda esse favor que você não mereceu, que eu não mereci, e que nós agora recebemos gratuitamente de Deus, o favor imerecido. Então ela retrata e recorda, faz com que nós, o que Deus espera de nós, que nós reconhecemos que a graça do Senhor nos salvou, nos abençoou. Então as exortações contidas ali dentro da carta nos impelem a viver, ou seja, te implica, te mostra, vive em santidade, tenha alicerçado, seja alicerçado em Cristo, que é o que? É uma cabeça da igreja. Então a batalhar aí contra todas as forças das trevas. Então lembre-se, Cristo, Ele está contigo. Porque você mereceu? Não. Porque Deus já tinha um plano traçado e que nós não merecíamos, mas que a partir daí eu e você fomos participantes. A partir daí eu e você, como corpo, igreja do Senhor, na qual Cristo é a cabeça, na qual está conosco em todos os momentos. Para tanto, batalha conosco nessa guerra contra o mal. Que Deus nos abençoe. Não esqueça dessas palavras, desta aula inaugural, da primeira aula da escola dominical, e siga lendo a lição. Creio que será de bastante valia, será de bênção para a sua vida, e você saberá e entenderá qual é a boa e perfeita vontade e agradável de Deus para a sua vida, para a vida dos que estão contigo ao teu redor, para viver unidos, viver em união e estar com Cristo para sempre. Esse é o objetivo da igreja. Eu vos despeço com a paz do Senhor. Fique com Deus, e se Deus quiser, traremos mais notícias, traremos mais lições para vocês. Que tudo tem um propósito. Não é plano, é propósito. Tudo tem um propósito. Que Deus os abençoe. Um ótimo domingo de paz a todos os irmãos e a todo você que está, a todas as pessoas que estão me ouvindo agora por este meio de comunicação. Fiquem com Deus.